pouco de Alpine e O que, também já fala de Sauber, porque a Sauber, assim, ela continua terrível, mas pelo menos dessa vez ela não arruinou o pit stop de ninguém na corrida. A única evolução é, que a gente consegue ver da Sauber é, é aquela equipe que ela parece que não sabe nem o que está fazendo ali, ela está esperando 2026, chegar em 2026, está mais longe ainda, por exemplo, do que o Hamilton, está mirando para que eu queria 2025. te falar. Depois o Hamilton tem que É uma esperar equipe alguns que está ali meses, cumprindo tabela, ela meio que nem sabe o que está fazendo. O Valtteri Bottas está mais interessado em fazer vídeo engraçadinho, mostrar busanfa, enfim, é uma coisa que a gente fica. O Guan Yu Zhou quebrou, né? Teve uma quebra de mas estava em câmbio, último. Ele tava bem mal. mas também estava mal. Eu não sei se isso já era um problema da própria caixa de câmbio, a gente ficou por saber isso aí. Mas a questão é que tanto a Sauber quanto a Alpine, assim, vacas magras, eu acho que é pouco, é questão de vacas anoréxicas e daí para baixo. É uma questão realmente Tá, muito complicada. Vamos falar um pouquinho dessa rabeira de grid, o que porque assim, são chama. equipes que estão notadamente fazendo um mau trabalho. E a própria Alpine, os dois pilotos ainda por cima trocaram tinta na largada, quase se bateram, né? Só faltava isso, ia ser cereja do bolo para esse começo maldito, amaldiçoado de Alpine no Fórmula 1 2024. E o que chama a atenção da Alpine ela só não foi o último, porque o Sargent foi Sargent. Ligou o modo Sargent, É, sim. mas se você observar a diferença do Ocon, que foi o primeiro Alpine, para o Bottas, foi quase 30 segundos. E o Ocon chegou a ficar em 11º. Se a Sauber ela conta com a luz no final do túnel, chamado Audi, para 2026, a Alpine não tem nenhuma luz no túnel, não. Não tem. Então, assim, a Alpine, ela tá, assim, ela chegou com novidades, algumas melhorias, mas não surtiu nenhum efeito, e ficou sabendo que não foi apenas a Williams que estava sem chassi reserva. A Alpine, que tem a Renault por trás, não tinha chassi reserva. Isso é só uma demonstração da péssima gestão que está ali na frente da equipe francesa. Michael Andretti agradece. Só digo É isso. inacreditável. Cada vez mais o Pix que ele tem que mandar para comprar a Alpine está cada vez mais baixo, né? O valor ali que ele vai ter que Sim. desembolsar para transferir ali, faz o Pix e adquire a franquia, né? Mas é uma questão de que a gente também fica. E assim, sinais que já vinham de muito tempo de que a Alpine ali, a coisa ali era complicada. A gente viu um Fernando Alonso cantando pneu, saindo de lá, né, deitando cabelo, saindo rapidinho. O próprio Piastri fazendo também a opção corretíssima de ter ido para a McLaren, de não ter se amarrado em contrato com a Alpine também. E realmente, a questão é que a Sauber ainda tem uma luz de fim do túnel chamada Audi. A Alpine não. A Alpine, por enquanto, é só dedo na cara e cobrança, porque Agora, e realmente outra coisa, Lucas, outra coisa também me chama bem a atenção, né? A Alpine, ela é bancada pela Renault. É o que se fala que a Renault, ela quer permanecer na Fórmula 1, mas apenas com fornecedor de motor. Não devemos esquecer que com esse formato, a Renault foi campeã com a Red Bull no começo de 2010. Ela foi sim. tetracampeão. Mas a Renault, eu tava assistindo o VT e, cara, era impressionante a facilidade que os outros carros passavam a Alpine na reta. Não, hoje, o pior motor da Fórmula 1, eu acho que com alguma vantagem é a Renault. Sim, Então, sim. assim, também tem esse Honda, detalhe. Ferrari e Mercedes muito parelhos. Não dá para Eu apontar acho que grandes vantagens entre uma e outra. talvez a Não Mercedes um dá para. pouquinho abaixo, talvez um pouquinho abaixo, muito pouco. Agora a Renault está claramente abaixo em termos de motorização. Então, se alguém comprar, seja André ou seja algum outro alguém, ele vai ter que ir ciente de que vai pegar um motor abaixo do que as outras três, que virá 4 quando a Audi entrar.
Pois é uma coisa que assusta um pouco, porque a gente sempre lembra, é uma equipe de fábrica, com uma montadora gigante que é a Renault por trás. E Tradicional. a gente não entende por que, que muda o nome Renault. Eu falo para você, eu não entendo por que, que muda de nome Renault para Alpine. Alpine nunca foi um nome de Fórmula 1. Alpine é nome de um carro esportivo nichado, vendido praticamente só na Europa, que Para vende só um rally. pouquinho. E para Tá? rally ali. É um nome que foi muito icônico para o rally, porque você tinha o Sim. Alpine A110, do tempo do Jean-Claude Androuet, Rally Monte Carlo 73, etc e tal, o Campeonato Mundial de Rally de 73, etc e tal. Eu até tenho essa miniatura em 43 aqui na minha estante, mas assim, a gente está falando de 50 anos, tá? E fala assim, ah não, pô, quando eles ganharam o Le Mans em 78 era a Alpine, né? Era a Renault Alpine A442B, que foi o Pironi e o Jean-Pierre Jossot, que ganharam o Le Mans 78 com um carro que tinha o nome Alpine. Tá, estamos falando de 1978. 78 usava-se calça boca de sino, você ouviu Bee Gees, você ia para discoteca, tá? E o Ayatollah ainda nem tinha tomado o poder no Irã, sabe? Os Ayatollahs. Então, a gente está falando. Só tinha tido a primeira crise de petróleo, não tinha tido a segunda, sabe? Há quanto tempo isso aconteceu? Sabe? O Jimmy Carter era o presidente dos Estados Unidos, aqui era o Geisel, a ditadura, sabe? Não dá para A gente, entender por que usar a o nome Argentina, a Alpine. Argentina não tinha nem que campeão de Jetri, não tinha nem Nem, que sido nem campeão campeão do era, então, mundo. nem campeão Agora é tri. era. O Messi não tinha nascido, eu não tinha nascido, você não tinha nascido, o GP Total não tinha nascido, A sabe? internet não tinha nascido. A internet não tinha nascido. Então, é tanta coisa assim, para que pôr esse nome Alpine, hein? Como se fosse vender mais daquele carrinho inchado que eles têm ali, e não usar o nome Renault, que sempre foi um nome histórico da Fórmula 1, o nome introdutor do motor turbo, aquele motor que era o melhor dos anos 90 ali, da Williams, É isso imbatível, que eu ia é, falar, Lucas. Talvez, dos talvez. títulos do Fernando Alonso de É, 05, 06, já começa ali, sabe? É tudo errado desde o nome. Quando você tenta um nome errado, aí é complicado. Você tem o exato inverso do que é o Williams. O Williams só tem um nome e não tem o resto. Mas aí, quando eu você queria parte para o falar, viu, nome Lucas? errado, você joga fora o nome Renault, que é um baita do nome, tem uma baita força, um baita peso histórico na Fórmula 1. É até fora da pauta aqui, em um tom meio de desabafo, porque a gente que admira a história da Fórmula 1, estuda, etc e tal, a gente não consegue ver nexo nisso, a não ser um bando de engravatado de marketing lá, francês, tentando vender uma ideia para os caras lá e que na prática acabam desembocando no que é a Alpine hoje, que é essa equipe que só passa vergonha no fim de grid, com dois franceses que são pilotos lá que se odeiam, uma gestão que a gente consegue ver a fratura exposta que é essa gestão de tanto de motor que é lá em Viry quanto da equipe em Enston, sabe? E que a gente não consegue enxergar a melhoria, a gente não consegue enxergar e falar assim, olha, não, ó, tá chegando tal pessoa, né, tais pessoas, né, material humano, para que dê aquela chacoalhada na equipe, que possa fazer com que as coisas realmente tenham um viés de melhora para a Alpine, a gente não consegue enxergar isso. E é uma situação que é complicada justamente isso, por ser um Renault por trás, por ter essa força, esse peso histórico que sempre foi Renault, transformada nessa Alpine que a gente vê hoje, que pouco tem a dizer a não ser que é uma equipe ruim, cada vez pior, e que a gente não consegue enxergar melhoria. Esse é que é o complicado, João.